bem-vindos, bem-vindas. Este é mais um programa Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Hoje nós temos uma convidada especialíssima, como sempre, né, gente? Como sempre. A Lídia Maria de Mello. Ela é escritora, advogada, jornalista em primeiro lugar, não é isso? Pesquisadora de direitos humanos. Bom, enfim, o currículo é imenso, além de professora. Olha, nós vamos refletir e debater esse programa. É de quinta-feira da última semana de março. Nós estaremos fazendo e refletindo sobre os 60 anos do golpe de 64. Não é isso? Bom, a Lídia, por isso que é importante, gente, fique até o fim, compartilhe e dê o like. A Lídia é escritora e escreveu este livro belíssimo, Raul Soares, Um Navio Tatuado em Nós. Não é isso, Lídia? Primeiro, Lídia, agradecer a sua presença, viu? Muito importante você estar aqui, ter aceito. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de abordar mais uma vez essa temática, porque é muito importante. Ela nunca deixou de ser importante. 60 anos parece muito tempo, mas historicamente foi ontem. Isso. Então, ainda nós estamos atualmente precisando conhecer fatos que aconteceram a partir de 64 e até antes, mas 64, que é justamente o que estamos falando, porque nós vivemos hoje consequências de atos que não foram cometidos e de outros que foram cometidos. Exato. Exatamente agora. Exatamente, que a gente vai abordar no programa, né, Lídia? Mas então, gente, aí a gente tem aqui, eu tenho comigo o meu grande amigo, Ricardo Galvanese, professor e filósofo. Já está. Obrigada, viu, Galvanese? Obrigado pelo convite mais uma vez. Já estou virando figurinha carimbada aqui no programa. Então, mas é um prazer e é muito gostoso a oportunidade de participar dessa conversa, que é sempre tão bem conduzida por você. E por temas que são fundamentais, essenciais, né, para a gente entender, compreender e transformar a sociedade que a gente vive. Obrigado pelo convite. É isso aí. E é um prazer dividir a mesa aqui com minha querida amiga Lídia. Né? Enfim, acho que vai ser um programa muito gostoso. Com certeza. Lídia, então, eu já anunciei aqui o seu livro, seu primeiro livro, não é isso? O primeiro livro. Eu assim, escrevo sobre outros assuntos, mas relacionados à ditadura militar. É o primeiro livro. E este ano eu vou publicar o segundo, a respeito dessa temática. Mas eu já escrevi muitas reportagens. Como jornalista, escrevi muitas reportagens a respeito do assunto, já escrevi comentários também. Mas por que esse livro? O que relata aqui? O que tem? Não, por que você escreveu esse livro? Este livro aí eu fiz como meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo, que jornalismo foi minha segunda faculdade. Eu tinha comunicação social, comunicação social, exatamente, era o curso. É que hoje não se chama mais comunicação social, e habilitação em jornalismo. Então, eu fiz essa faculdade. A minha primeira foi letras, depois eu fiz direito também, como graduação, mas não foi a sequência. Eu fiz mestrado em ciências da comunicação na USP, e depois eu fiz direito. Mas o que me levou a abordar essa questão é porque eu escrevi no último ano da ditadura militar. E era um momento em que já tinha acontecido a lei de anistia, em 79, e acabado a censura, porque acabou o AI-5, perdeu a validade. Então, os exilados, pessoas processadas, começaram a contar suas histórias. E a cada livro que eu contava, que eu lia, eu percebia que eu também tenho uma história para contar. Mas era difícil falar sobre isso, porque eu passei a ditadura inteira. Quando começou, eu tinha 6 anos de idade. Eu estava no primeiro ano do curso primário, numa escola que ficava dentro do Sindicato dos Operários Portuários. Meu pai era diretor desse sindicato, era da diretoria.
a minha irmã mais velha estava no 2º ano e a mais nova era recém-nascida. Então, isso quando começou a ditadura. Quando terminou a ditadura, eu já era professora, eu tinha feito curso normal, me formei professora. Eu terminei letras, fiquei dando aula no Estado, fiz concurso, era professora efetiva, e aos 24 anos eu resolvi que eu ia voltar a estudar, porque eu queria fazer jornalismo como primeira faculdade. E aí a minha irmã, a caçula, já tinha entrado na faculdade também no ano anterior, em arquitetura, e eu comecei a frequentar de novo a universidade e falei, eu preciso voltar para fazer o que eu queria fazer, que era jornalismo. Porque jornal nós líamos desde crianças. Então, eu fui fazer jornalismo. E, no final, assim, eu já fui escrevendo alguns poemas relacionados à ditadura, mas eu não mostrava para ninguém, porque passamos a vida inteira escutando a nossa mãe dizer, cuidado com o que vocês falam na escola. Porque nós tínhamos aula na escola, não só depois do curso primário, fomos para o ginásio, enfim, fomos fazendo todos os outros cursos. Nós ouvíamos o que os professores falavam nas aulas e chegávamos em casa e comentávamos. Olha, hoje a professora ou o professor falou isso, o professor de tal disciplina falou isso. Aí meu pai falava, bom, mas não é exatamente isso. Ele dava a versão dele. É como se nós falássemos 2 idiomas, um em casa e outro na rua. E aí ele falava, nós ouvíamos. Entendíamos perfeitamente, porque nada foi escondido de nós desde pequenas, né? Com 6 anos de idade, eu fui ao navio Raul Soares visitar nosso pai. Então, foi ao Palácio da Polícia, porque meu pai primeiro estava preso lá. Nós fomos lá, não vimos nosso pai, mas eu fui lá. Nós fomos lá com a minha mãe. Então, a minha mãe dizia para nós, cuidado com o que vocês falam na escola. Porque ela sabia o que era... Se nós falássemos qualquer coisa, ou que estávamos falando dentro de casa, poderia ser perigoso. Então, ela fala, cuidado com o que vocês falam na escola. Então, esse cuidado com o que vocês falam ficou tão introjetado que depois, quando a gente já podia falar, era difícil, porque acabou a ditadura no começo de 85. E eu estava fazendo o último ano de jornalismo, começando o meu TCC. Então, eu escolhi um livro que é uma ficção, mas é uma ficção baseada na realidade, que era Sangue de Coca-Cola, do Roberto Drummond. Roberto Drummond era um jornalista e ele se tornou muito mais conhecido por Hilda Furacão, que depois foi feito minissérie. Mas eu conheci o Roberto Drummond em um congresso em janeiro de 85, no Rio de Janeiro. Estava tendo Rock in Rio, eu estava num congresso de literatura. E a obra dele estava sendo analisada por uma professora da Suíça. Eu assisti a apresentação e lá fora tinha uma banca de livros. E eu vi Sangue de Coca-Cola, a capa já me chamou a atenção. Quando eu li a sinopse, eu falei, esse livro é meu. E ele estava lá, pedi autógrafo para ele, conversamos sobre a forma como ele falou daquela realidade toda, mas com um realismo fantástico. Falei, bom, vou fazer meu trabalho de conclusão de curso sobre isso. Eu uno letras, que eu já tinha, com jornalismo. E para conseguir professor para me orientar foi difícil, porque um professor que tinha conhecimento tanto da área de letras e de jornalismo, ele estava doente e não podia pegar orientação. O outro já tinha completado o número de orientações. E aí o terceiro aceitou, mas ele falou para mim, eu não tenho conhecimento de letras. Falei, não tem problema, eu tenho, então tudo bem. Passamos a conversar e, na primeira orientação, ele me perguntou por que você escolheu esse assunto? Falar sobre literatura que aborde a ditadura militar. Aí eu contei por quê. Falei, bom, a minha família foi atingida pela ditadura militar no primeiro dia do golpe, dia 1º de abril de 64. Meu pai foi preso de manhã dentro do Sindicato dos Operários Portuários, porque ele passou a noite do 31 para 1º, porque já se sabia que alguma coisa estava acontecendo no país. E poderia acontecer mais ainda, não estava definido que o presidente estava afastado. Ele então falou, bom, mas você tem uma história melhor para contar. Mas eu tinha dificuldade com isso. Eu falei, não, mas isso é a história da minha família. Ele falou, não, essa história não é da sua família.
Essa história é a história de Santos, é uma história do Brasil, é a história de muitas famílias. E aí ele me convenceu. Falei, tá bom, eu vou conversar com meu pai, se ele aceitar me dar uma entrevista, eu vou contar essa história sob o meu ponto de vista e também sob o ponto de vista dele. Então, a primeira parte desse livro, eu conto a história do meu ponto de vista, desde um pouquinho antes dos 6 anos, quando eu trocava o sentido das palavras, e aí eu falo do sentido das palavras sendo trocados ao longo do tempo, dos 21 anos que nós vivemos. E eu levo por 21 anos a história, a primeira parte, e vou relacionando com as coisas que vão acontecendo no momento, e não só na nossa casa, mas no país, culturalmente, em educação e política. E eu falo dos festivais de música, da importância, porque a gente começou a assistir e anotar a letra de música do Chico Buarque, por exemplo. Eu tinha um cadernetinho anotando as músicas do Chico Buarque. Então, a gente foi acompanhando tudo que estava acontecendo no país, culturalmente, mas também politicamente, dentro de casa, enfim, ia fazendo esse jogo. E até que nós chegamos até 85, enfim, o que nós tivemos e lutamos pela diretas, e enfim. E depois, a segunda parte, é meu pai contando, quando ele chegou a Santos, porque ele não era santista, e, enfim, minha mãe se conheceram aqui, enfim, e quando ele começou a trabalhar nas docas, e até por uma interferência dela também, ele começou a trabalhar nas docas, e enfim, ele foi se engajando no movimento sindical, e participava de assembleias, depois ele sempre falava, e ele foi convidado a fazer parte de uma chapa. E essa chapa foi justamente em 63. A eleição foi em outubro de 63, e em novembro eles tomaram posse, a chapa vencedora. O presidente do sindicato era Manuel de Almeida, que já era a terceira gestão dele. Poucos fizeram, antes dele só o José Gonçalves, que eram 3 gestões seguidas. E esse sindicato ele tinha uma abrangência muito grande, ele representava mais de 10 mil trabalhadores do Porto de Santos, da Companhia Docas de Santos, porque tinha os portuários da administração, que tinha o sindicato, que era o Valdemar Neves Guerra, o presidente, e os operários portuários eram muitas categorias reunidas, mas tinham muitos outros sindicatos. Mas o Operários Portuários era um sindicato muito forte. A nova sede tinha sido inaugurada 2 anos antes, porque ele é de 1931, mas tinha uma nova sede que foi inaugurada em 62 pelo presidente da República, João Goulart. Aquele dia foi um dia inteiro de muita autoridade naquele sindicato, desculpa. De manhã, as novas instalações da escola foram inauguradas pelo ministro da Indústria e Comércio, acho que era Indústria e Comércio, Ulisses Guimarães. De manhã, houve uma missa na catedral, celebrada por Dom Idílio José Soares, e a primeira fileira da missa, todos os sindicalistas, que depois estavam sendo acusados de serem comunistas, ateus, estavam todos na catedral. E os alunos tinham aulas de religião, faziam primeira comunhão, tinha tudo isso. E aquele auditório, eles têm um salão nobre, cabiam 2.000 pessoas sentadas. Estava lotado à noite, era Dia das Mães, um domingo, e o João Goulart estava inaugurando aquele sindicato. Então, era um lugar muito importante. E, justamente por essa importância toda desses diretores, desse sindicato, foi um sindicato muito visado. Então, no dia 1º de abril de manhã, acho que foram 16 sindicatos, e ainda tiveram algumas delegacias sindicais, que o sindicato era nacional e aqui funcionava a delegacia sindical. Foram invadidos e foram arrebentados mesmo, à procura de armas, de material subversivo, e não encontraram nada disso, e eles foram levados todos para o Palácio da Polícia. Então, meu pai dizia, foram soltos presos correcionais para que tivesse espaço, e mesmo assim não tinha espaço, eles se revezavam para poder dormir. Uma cela pequena
E então não cabia tanta gente. Então alguns deitavam e dormiam e os outros ficavam em pé. Depois eles se revezavam. Então ele vai contando coisas que eu não sabia. Então a gente ouvia, né? Eles não escondiam nada da gente quando meu pai e minha mãe conversavam na nossa frente, mas determinadas coisas ele não tinha contado. E depois a visão dele do Raul Soares, porque na minha parte eu falo da minha visão, da minha visita lá, o que foi. Porque uma criança de 6 anos, então a gente pegou uma lancha no cais do porto, ali do lado onde tem a estação das barcas, que travessia para Vicente de Carvalho, e fomos levados até o meio do canal do estuário. Né? Sabe aquela escadinha? Aquela escadinha, exatamente, que tem lá até hoje. E atracava ali aquelas lanchas. Era uma lancha da Marinha, me parece, ou se era da Aeronáutica, porque trazia gente da base aérea. Mas, de qualquer forma, era uma lancha, acho que era da Marinha. E foi até o navio. Então, aquilo tudo assustava a gente. Eu era uma criança de 6 anos, mas eu prestava muita atenção. Tanto que toda a descrição que eu faço é com a memória daquele período. E policiais marítimos, eram fuzileiros navais e o pessoal da Polícia Marítima, que usavam a farda de mescla azul clara e polainas brancas, o cap e o cinto branco. Eu não podia ver gente com aquele uniforme. Eu ficava com raiva, muita raiva. A minha respiração alterava. Então, assim, quando eles estendiam a mão para ajudar a sair, eu puxava a mão. Eu não queria dar a minha mão para aquela pessoa, porque, para mim, ele simbolizava o que era de ruim. E aí nós subimos as escadas. Para mim também, que eu morria de medo de andar de barco até hoje. A gente sou santista, andei de navio, tudo isso, atravesso de balsa, mas eu tenho medo do mar. Uhum. E eu tinha pavor, mas fui lá, tranquila, assim, me mantendo, né? Subi aquela escada muito assim, para mim era muito insegura. Minha mãe com a minha irmã, que era pequenininha, no colo, eu e minha irmã, e minha tia estava junto, irmã da minha mãe. E eles, lá dentro, eles estavam com metralhadoras. Então, assim, as visitas eram mulheres, mas as pessoas, então, eram uma mesa assim, eles de um lado e nós do outro, e um policial marítimo ali. E eu observando. Primeiro eu senti dor de cabeça, acho que estava tensa. Meu pai pediu um comprimido, ele trouxe um comprimidinho cor-de-rosa, que eu achei que era melhoral infantil, porque naquela época o melhoral infantil era cor-de-rosa. Eu tomei o comprimido, achando um absurdo que meu pai tivesse se dirigido àquele homem, que era um policial. Depois, eu, acho que inquieta, pedi para ir ao banheiro. Aí a minha tia me acompanhou. O policial foi na frente. E aí ele forrou o banheiro, porque estava imundo. E isso era um banheiro perto desse salão em que as visitas foram recebidas. Imagine em outros lugares que nós não vimos. Então, assim, essas coisas foram marcantes para mim. Assim como a gente ter que subir a escada, eram mulheres. E, nesse tempo, nós não frequentávamos lugares públicos de calça comprida. Escola, fórum, igreja, tinha que ser de saia ou vestido. Mulher ainda não podia, era proibido usar calça comprida na escola. Eu me lembro que bem depois é que foi liberada, podia usar calça comprida. Então, nós subindo de vestido, saia, e aqueles homens lá embaixo. Então, eu olhava, aquilo para mim era humilhante. Assim, é impressionante porque as pessoas não costumam dar muita atenção para as crianças. O olhar da criança. O que ela pensa. Mas, na verdade, essas memórias minhas são de quando eu tinha 6 anos de idade. E você trocava impressões com a sua irmã? Ou nem conversavam sobre isso? Então, assim, essas impressões não. Eu nunca pude conversar com a minha irmã, porque a minha irmã tinha 8 anos. E ela era inteligentíssima. Na escola, ela passava o ano inteiro com a medalhinha pendurada na blusa, porque eles tinham medalha. No final do ano, tinha uma festa. Primeira da classe, tinha que ganhar. No sindicato, eles ganhavam medalha de prata com o emblema do sindicato gravado. A minha irmã ganhava medalha de prata. Eu ganhava medalha, mas de bronze e tal. Mas não era da classe dela. Ela era considerada, assim, um gêniozinho. E sempre foi. Então, aos 8 anos, que é justamente a idade que ela, do golpe, esse período,
a minha mãe começou a observar que ela estava diferente, que tinha alguma coisa diferente, que ela foi apresentando alguns sinais diferentes. As pontas dos dedos ficavam roxeadas, tal, mas levava ao médico. Não. Você vê um médico que chegou a dizer que quando a mãe se preocupava muito com o filho, via doenças que o filho não tinha. Mas ela sabia que tinha alguma coisa. Então, assim, nós sabíamos que estavam, nós íamos aos mesmos lugares. Quando tinha que ver meu pai conversava com ela depois de solto, ele conversava com ela, ele cantou as músicas que ele fez dentro do navio sobre a condição deles. Cantou, assim que chegou, cantou para ela, só que eu estava do lado, ouvindo, e eu gravei boa parte. Depois, ao longo dos anos, eu fui esquecendo. Quando eu entrevistei meu pai, a primeira coisa que eu queria é que ele cantasse as músicas. E ele queria falar de várias coisas. Eu falei, tá bom, mãe. Tá bom, pai. Tudo bem, fala. Mas canta para mim as músicas. Até que ele cantou. Então, eu tenho gravado meu pai cantando essas músicas. Porque ele tocava violão, ele compunha. Então, mas a minha irmã, não, a gente não conversou sobre isso, eu com ela. Ela conversava com meu pai. E, aos 16 anos, ela morreu com essa doença que ela começou a manifestar aos 8. Era uma doença autoimune, raríssima, até hoje ainda é rara, esclerodermia. Assim, minha mãe, eles fizeram tudo o que podiam por ela. Médicos levavam... E ela foi levada para São Paulo, assim, já no... Assim, 15 dias... Ela ficou 15 dias internada em São Paulo, até falecer. Em 72, com 16 anos e 8 meses. Ela foi para uma consulta e os médicos resolveram deixá-la lá. Que era a Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, e eles trabalhavam junto com o Hospital São Paulo. Então, ela ficou no Hospital São Paulo. E, na verdade, ela tinha essa doença. Ela foi tratando ao longo do tempo, mas os médicos não sabiam muito. E ela estudava inglês no CCBEL, que hoje já não existe mais, o Centro Cultural Brasil e Estados Unidos. Ela estudava inglês. E ela participou de congresso internacional com o médico dela, com outros médicos de fora. E aí ela contou para o meu pai, não conta nada para a mãe. Mas meu médico perguntou em inglês para o médico estrangeiro o que ele achava da esclerodermia. E ele disse para ele que é uma doença lenta e progressiva e que ele ia perguntar a mesma coisa para o médico daqui. Assim, eles não sabem nada sobre essa doença, pai. E ela não queria que ela contasse para mim, que meu pai contasse para minha mãe. E não contou. E, assim, ele contou depois que ela faleceu. E aí, assim, ela tinha plena consciência, mas estava com, assim, era um endurecimento não só da pele, mas dos órgãos. E ela teve um endurecimento do miocárdio, né, esclerose do miocárdio. Ela morreu conversando, estava conversando, a médica tinha acabado de conversar com ela, ela estava com a minha tia, porque meus pais tinham descido e estavam de volta, quando chegaram lá, ela já tinha falecido. Então, hoje, eu tenho plena consciência de que minha irmã, ela desenvolveu essa doença por causa do choque que ela teve de ver meu pai preso. Todas as consequências, enfim, né? Sim. Então, não tem reparação, né? Eu falei para o Sebastião Neto que veio, eu falei, claro que a gente busca uma reparação, chama de reparação, que é a responsabilização que as empresas tiveram, porque a gente fala ditadura militar e empresarial, porque diversas empresas tiveram à frente, apoiaram, né? Volkswagen. Eu falei, não existe reparação que seja capaz de fato... dar o alento necessário para as famílias que sofreram, que passaram por isso, né? Exatamente. E é um país, na verdade, é um país todo, né, Lídia? Você fala, a sua história aqui, da sua família, é a história do Brasil, porque as consequências desse golpe, aliás, tem um documentário que vocês devem ter assistido, Um Dia que durou 21 anos. Ah, sim, sim. Muito bom, né? Sim. Então, esses 21 anos fez muito estrago. Muito. Eu acho assim que é muito interessante o texto da Lídia, ele envolve, né? Assim, quando eu li, eu não conseguia parar, né? Pode ser assim.
de ler, porque realmente ele é muito envolvente, precisamente porque ele dá esse caráter concreto, pessoal, né, a um período que a gente costuma trabalhar do ponto de vista conceitual, né? Então, no mundo acadêmico, né, a gente procura fazer análise do que representou a ditadura empresarial militar de 64, mas a gente costuma trabalhar muito no nível, pode ser assim, né, do que representou do ponto de vista histórico, né, da relação, né, que os setores do capital, né, da burguesia brasileira, que eles estabeleciam com o capital internacional, o apoio norte-americano, o envolvimento, pode ser assim, né, das Forças Armadas com esse processo a partir de um papel absolutamente equivocado, né, que foi sendo construído em relação à responsabilidade delas perante a República, né? Algumas dessas coisas, por sinal, não foram desmontadas até hoje, né? A gente viu muito recentemente, a gente está assistindo, né, o que esses desdobramentos do que foi o governo Bolsonaro, do que foi a tentativa de golpe de Estado, né, as pessoas nas portas dos quartéis exigindo golpe de Estado, intervenção militar, né, nesses termos é golpe de Estado, enfim. E a gente vê que setores das Forças Armadas que se entusiasmaram com a ideia de uma nova ditadura, né? Então, isso tudo, às vezes a gente costuma trabalhar no campo acadêmico, do estudo, de uma forma muito distante, né? Trabalhando, né, o que representa, o dado. Etc. Agora, eu acho que esse texto da Lídia traz muito da dimensão não simplesmente da história, mas da memória, né? Quer dizer, é como que isso é vivenciado nos dramas pessoais, familiares, né? Como que o olhar de uma menina de 6 anos, né, pode ser assim, consegue compreender, perceber aspectos às vezes muito sutis, né, pequenos detalhes que vão dando esta concretude. E isso é muito importante, né? E hoje mais do que nunca, né? Porque até já, pode ser assim, a frase ficou meio desgastada, né? Mas quem não conhece o seu passado está condenado a repeti-lo, né? E a gente viu isso, né, no Brasil em 2018, né? Há uma parcela da população brasileira, tem uma pesquisa muito interessante que o Datafolha faz já há muitos anos, que mostra que nós temos, né, tínhamos, né, um grupo que girava sempre em torno de uns 15%. Alguns anos era um pouquinho mais, alguns anos um pouquinho menos. 15% de pessoas que não valorizam propriamente a democracia, né, que tem uma mentalidade no sentido conceitual, propriamente dito, de natureza basicamente fascista. E então essa pesquisa mostra que você tem uma parcela, né, da população que pode ser assim, não conseguiu compreender, ou se compreendeu, não conseguiu avaliar do ponto de vista ético o que representou 21 anos de ditadura militar, de ditadura empresarial militar, né? Porque a lógica da ditadura era de fortalecimento de determinados setores da burguesia nacional e internacional. Agora, eu acho que hoje é fundamental a gente cultivar a memória, e agora, esse ano, né, completando 60 anos do golpe, eu acho que é um momento estratégico para a gente trazer à tona não somente a gravidade do ponto de vista ético, político, né? Uma parcela da população está percebendo, esse dado até que estava citando o Datafolha, sempre girou em torno de 15%. Este grupo hoje está em torno de 30%. Né? Na eleição do Bolsonaro, claro que na eleição do Bolsonaro, acho que teve alguma interferência aqui, uma furadeira em alguma sala. Enfim. Então, na eleição do Bolsonaro, houve, pode ser assim, uma experiência bastante, digamos assim, né, um descontrole, né, da nossa capacidade de defender e resguardar a democracia. Né? Então, eleger, em 2018, alguém que passou, né, toda a sua vida pública, 28 anos dentro do Congresso Nacional, fazendo apologia da ditadura, do golpe militar, da tortura de torturadores, né?
Então, a população brasileira, a maioria do eleitorado, atribuir o poder máximo, né, político a essa pessoa já foi um fato gravíssimo, né? Então, pode ser assim, isso foi uma parcela conseguiu rever, né, o seu erro em 2022, não elegeu, né, esta figura sombria. Agora, mas veja que você criou... Votado, né? Então, foi muito votado, né? Perdeu por 1.800.000 votos somente, dentro de um universo de 140, um pouco mais de 140 e tantos milhões de votos. Então, nesse cenário, é muito importante que a gente trabalhe, né, a memória, né? Não é só o conceito, né? Não é só a gente tentar mostrar para as pessoas, olha, o que isso representou, o que isso representou, por exemplo, em concentração da renda, né? Então, do ponto de vista da concentração da renda, a ditadura foi desastrosa, né? Isso afetou concretamente a vida das pessoas, né? A repressão aos trabalhadores, aos sindicatos, como o sindicato do pai da Lídia, né? Na realidade, ela estava viabilizando, né, um projeto de redução do poder aquisitivo da classe trabalhadora, né? Com o governo João Goulart, você teve, né, pode ser assim, um horizonte de esperança para a população do campo, para os trabalhadores, etc. E no conflito de classes, na contradição concreta dos interesses que tecem a sociedade brasileira, né, o golpe militar veio para defender os interesses de quem concentrava o capital, né? Então, mas isto tudo... a gente sabe, muita gente não sabe, muita gente esqueceu, né? E eu acho que nos 60 anos do golpe a gente tem que reavivar isso. E eu acho fundamental que esse reavivamento passe exatamente por esta questão concreta. Quer dizer, a ditadura não é digamos assim, né, um romance, né? Hoje em dia, né, tem uma grande produção cinematográfica, as pessoas enxergam, parece um filme. Não, foi algo concreto que ceifou vidas. Pessoas foram torturadas, mulheres foram violentadas, jovens tiveram, né, o seu futuro destruído, a população pobre, preta, parda, periférica, sofreu, pode ser assim, um nível de violência totalmente descontrolado, né? Então, eu acho que a gente tem que trazer essa concretude, porque senão, né, veja, hoje em dia a maioria da população percebe o erro que foi Bolsonaro, mas você tem um grupo que insiste. Quer dizer, insiste, é um problema de cognição, mas é também um problema de construção do raciocínio moral e dos afetos morais. E a gente só mexe com o raciocínio e com o afeto moral se a gente entrar, se a gente colocar o dedo na ferida, ou seja, se a gente trazer a concretude da existência das pessoas e o quanto que as ditaduras, elas representam a negação, não somente do princípio da dignidade da pessoa humana, mas da realidade existencial, né? Digamos, de construção da vida. Então, eu acho que é fundamental, né, retomar esse ano o livro da Lídia. Sei que a Lídia vai lançar um outro livro também esse ano. Perguntar, Lídia. Vamos parar por aqui, parece que vai ter outro. Sim, vai ter um outro. Eu realmente não pretendia escrever mais sobre esse assunto, mas as pessoas sempre me procuravam ou para me convidar para fazer palestra, que, aliás, eu faço há muitos anos. Depois que publiquei o livro, sempre faço. Fiz aqui, fiz em São Paulo, enfim, em universidades, sempre me convidaram. E também até pessoalmente, as pessoas que participaram, que hoje até a maioria já faleceu, mas iam ao jornal onde eu trabalhava, no jornal A Tribuna, onde eu trabalhava, queriam conversar comigo a respeito disso. Às vezes fazia reportagem, entrevistava, enfim, entrevistava até pessoas fora daqui, porque tinha até um médico que é citado no livro, meu pai citou, e as pessoas citavam, eu quis procurar por ele, onde que ele estava em Nova York, e aí eu fiz com ele em 2003, publiquei uma matéria de página inteira. Em 2004 ele veio a Santos comigo, não teve uma tanto divulgação. Tempo assim, eu fui. Não, você foi em outra oportunidade. Em outra oportunidade, então, foi quando um outro jornalista fez uma matéria com ele e apresentou como se fosse a primeira vez. Isso foi em 2012. Mas que ele veio.
Sim, mas que ele veio em 2004 comigo. Sim, mas ele veio em 2012 também? Veio. Ele veio em 2012, que ele foi homenageado na Câmara. Isso, Deve ter sido esse momento. Foi. Porque quando ele veio a meu pedido, assim, Nossa, em 2004. nós fizemos... eu fiz a reportagem, saiu no dia 2 de novembro de 2003, era aniversário em que o navio foi levado de volta para o Rio de Janeiro, 2 de novembro, porque ele serviu de presídio político até outubro, 23 de outubro. Mas ele foi levado embora no dia 2 de novembro. Então, eu queria uma data, então eu publiquei nesse dia. Eu fiz uma matéria de página com ele. E em fevereiro de 2004, ele estava no Brasil e ele veio a Santos. E eu o levei até o cais, mostrei tudo. Depois, almoçamos até no Vista ao Mar. Era sexta-feira anterior ao Carnaval. O dia seguinte era Carnaval, sábado de Carnaval. E ele veio com um afilhado dele, que mora em São Paulo, veio. Saiu notinha na tribuna, naquela coluna aqui de bastidores. Sim. Mas eu estava de férias, liguei para o jornal, falei, o pessoal deu as notinhas, e não chamei ninguém para fazer matéria com ele, porque eu já tinha feito a matéria. Eu falei, nós íamos... Porque essa matéria, essa entrevista foi de longas trocas de e-mail, conversávamos muito, e fui fazendo com ele, fui construindo a matéria. Anos depois, ele voltou, assim, mas isso a convite de um outro jornalista, de um outro jornal, e aí, para minha surpresa, isso foi apresentado como se ele tivesse vindo pela primeira vez e que o jornalista descobriu que ele estava em Nova York. Eu falei, não, mas... Aliás, eu nem sabia. Um outro jornalista foi me entrevistar e comentou isso comigo. Ele falou assim, mas eu achei a sua matéria. Eu falei, é isso mesmo. Em 2004. A matéria saiu em 2003 e ele veio em 2004. Então, essa homenagem à Câmara, eu nem fui, mas ele me cita no discurso dele, ele citou, mas o Dr. Thomas Mack, assim, foi um dos que eu converso com ele até hoje. Estava lá, né, no navio. E ele foi preso do navio. Ele era professor da USP, era medicina, mas havia outros 2 médicos também que estavam a bordo, presos também, que não eram daqui. Eram de São Paulo, um da Unicamp, o outro também da USP. E um deles, o outro da USP, era santista, só que é mais velho, já faleceu ele. Eu entrevistei os 3. Esses outros 2 foram para Paris, foram para trabalhar na França, e, enfim, e ele ficou nos Estados Unidos. Então, assim, nós perdemos, inclusive, isso, né? Mas o inquérito policial militar deles era outro. Eles vieram de fora, trazidos para cá, e muita gente veio. Isso que muita gente não sabe. Então, nesse próximo livro, eu vou abordar essas questões que a história ainda não registrou. Assim, pode ser que uma pessoa ou outra sabe, mas, assim, de maneira geral, as pessoas não sabem. De todos os presos que ficaram no navio Raul Soares, mas também os inquéritos policiais militares, os processos. E eu abordo os processos desse pessoal do sindicato, dos sindicatos aqui de Santos. Então, de tanto que as pessoas me pediram, eu não conseguia parar de falar. E, assim, eu me sinto meio responsável, tenho a responsabilidade de falar sobre esse assunto. Porque nesse livro, no Raul Soares, eu queria mostrar que assuntos que não estavam justamente nessa parte mais teórica, que a gente não encontrava numa ata de assembleia. Isso. Você podia pesquisar atas de assembleia, mas você não vai encontrar essa história. O que as pessoas viveram depois que fechavam a porta de casa, né? Então, na minha casa, por exemplo, eu nunca posso dizer assim, não, nós passamos necessidade. Não passamos. Por quê? Porque a minha mãe era uma mulher muito forte. Ela só tinha 26 anos e 3 filhas. Uma recém-nascida. Mas ela sempre foi uma mulher muito forte. Então, ela tem uma história de vida, assim, de uma pessoa muito forte. Então, o que ela fez? Aconteceu um problema, o que ela fez? Ela resolveu. Agora, a família é minha. Eu vou cuidar dela. Então, agora é a minha vez, porque ele perdeu essa capacidade, assim como os outros, porque eles eram, além de processados, perseguidos. Se eles arranjassem um emprego, eles tratavam de
fazer com que eles perdessem esse emprego. Foram destituídos das docas, foram demitidos, estavam respondendo a processos que passaram da área comum, da justiça comum para a justiça militar, por causa do ato institucional número 2, e eles perderam essa capacidade de sustentar suas famílias. Então, as mulheres, elas começaram a atuar dessa forma. Iam procurar advogados, saber onde estavam seus maridos, porque cadê os maridos? Onde que estavam? Levavam e assim da informação. E não tinham contato com o advogado, não podia. Então, elas que fizeram essa parte. E depois de sustentar as famílias, porque tinham que fazer, né? E a minha mãe fez isso muito bem feito, sabe? Ela fez isso muito bem feito. Ela começou a ir para São Paulo comprar roupa, vender roupa, joias, cosméticos. Ela era representante de uma empresa de roupas de São Paulo, que começou aqui em Santos com ela. Enfim, ela começou a fazer isso. Então, a gente não tinha. A gente tinha estudo, a gente tinha educação, tinha comida, tinha roupa, tinha livros, a gente tinha discos, a gente acompanhava. Então, assim, não teve. Por quê? Porque a gente teve, à frente disso, uma mulher de muita fibra, que foi minha mãe. Aliás, eu acho que isso dava um capítulo, vários capítulos, ou um outro livro ainda, né? Que é o papel das mulheres na resistência. Não só na resistência externa para fora, mas como elas assumiram as famílias, né, solo, praticamente, e deram conta de criar suas famílias na ausência do pai, né, do marido, além de passar toda aquela carga, aquela pressão, aquele sofrimento de ter o marido preso, com certeza, né? Mesmo depois dele solto, mas o que acontecia com ele e com todos os outros? Eles não conseguiam emprego. Isso. E eles eram vigiados 24 horas por dia. Tem uma cena no livro que eu falo disso. Eu perguntei para o meu pai, eu tinha uns 9 anos de idade. Pai, como é que eles sabem onde o senhor está? Aí ele me deu um exemplo. Ele respondeu com um exemplo. Como é que eu vou te explicar? Olha, eu peço para você ir até ali comprar alguma coisa para mim. Aí tem alguém lá que começa a perguntar, sabe que você é minha filha. E começa a puxar assunto com você. Poxa, como é que é seu pai? Ele é muito meu amigo, tal. Ai, como é que é mesmo o nome dele? Aí você fala, ele mesmo. E vai falando e você vai contando para ele. Mas aquilo me assustou de tal forma que eu pensei, nossa, mas isso está acontecendo, pai? Ele falou, não, filha, você não me perguntou, eu estou te respondendo. Só que depois, anos depois, quando abriram os arquivos do DOPS, eu não sei se meu pai chegou a ver, porque ele faleceu, mas eu não sei se ele chegou a ver. Ele faleceu em 99, dezembro de 99. Quando eu tive contato com isso, foi depois, mas eu não sei, porque ele nunca se desmobilizou. Então, não sei se ele chegou a ter acesso a esses documentos ou não. Mas eu tive. Quando eu tive, eu não acreditava naquilo. Porque, assim, a reunião no dia tal, estava fulano, Beltrano, o prefeito de Guarujá estava nessa reunião, não sei, ele faz feira, não sei, assim. O presidente do sindicato deles, Manuel de Almeida, era 24 horas. Um agente do DOPS ficava 6 horas, fazia um relatório, terminava, assinava, entregava, dava o nome, colocava o nome do próximo agente, o próximo fazia 24 horas por dia, ele era vigiado. Agora, por quê? Porque essa coisa toda com os sindicalistas? Isso era um projeto mesmo, como você estava falando. A força que tinham os sindicalistas, os sindicatos. E aqui em Santos, aqui ficava o principal porto da América Latina. E aqui era conhecida como Moscou brasileira, né? Moscou brasileira. Ser conhecida. E devo dizer que o presidente do nosso sindicato, né, dos bancários, o Antônio Guarnieri, também ficou preso nessa época no Raul Soares. O sindicato também sofreu intervenção durante todo o período, só depois é que pôde ter eleição. Né? Os documentos foram queimados e vários diretores foram levados aí para a delegacia da São Francisco. Então, é o que você está... Então, assim, eu acho que é importante esse livro que você vai estar construindo, né? Tá escrevendo, que é mostrar a força dos sindicatos, a importância dos sindicalistas, porque a gente, durante
eu pelo menos ouvia muito falar dos estudantes, da resistência dos estudantes, resistência dos intelectuais, dos que foram para a guerrilha, dos que morreram, os torturados, mas a gente pouco ouvia falar sobre a resistência e a importância dos trabalhadores, né, dos sindicalistas. E teve que haver intervenção em diversas centenas de sindicatos pelo país afora para quebrar a espinha dorsal dos sindicatos, dos trabalhadores, porque é quem organiza os trabalhadores. Então, é esse projeto ao qual vocês estão se referindo. Acho que é importante pontuar isso, né? Então, são coisas assim. Você falou das mulheres. Eu conversei com uma pessoa quando eu disse que via aqui, e até passei uma live que vai haver agora, por esses dias, com a participação do Frei Beto, mais um outro convidado, que eu não me lembro quem é, e o apresentador. Então, são 3 homens. E a pessoa falou para mim, mas só estranho não ter mulher. Eu falei, sabe por quê? Há 60 anos, a primeira geração dos presos, não havia mulheres. Eu falei assim, não sou eu que estou falando, porque... Não havia. Se você pesquisar, só encontra homens, porque eram militares, que eram dissidentes, eram sindicalistas, e nessa época eram os homens que dominavam o sindicalismo. Então, eram homens, sindicatos, jornalistas, alguns, porque alguns acabavam trabalhando em jornal, porque a imprensa como um todo acabou apoiando o golpe, com exceção da Última Hora, isso da grande imprensa, né? A Última Hora, do Samuel Weiner. Então, jornalistas tinham... Os cientistas que eu falei ficaram presos no Raul Soares, mas não é porque eles eram cientistas, é porque eles tinham ligação por causa das ideias dele. Eles eram acusados de ter ligação com o Partido Comunista. Então, por isso que eles foram presos. Agora, os sindicalistas de Santos, porque Santos era uma vanguarda sindical, era Moscou brasileira, Barcelona brasileira, Cidade Vermelha, a República Sindicalista, enfim, eles querem dar um golpe, eles estão armados até o pescoço. Onde estavam essas armas que ninguém resistiu? Não houve resistência, porque não havia armas. Então, existia um projeto. E sobre esse projeto eu falo no meu próximo livro. Eu não quero falar tudo, para deixar um pouquinho para depois. Mas tem alguns personagens que estão aí na história e que entraram para a história como heróis. Aí você vem novamente aqui contar, né? Sim, mas tem porque, inclusive, saiu, quando ele faleceu, de projeção nacional. Até a Comissão Nacional da Verdade engoliu essa história. Ele é como herói. Quando eu vi um vídeo dele se posicionando como herói, aquilo ali me atingiu na alma. Eu falei, não é. E eu conversei pessoalmente com ele, gravei um SBT repórter junto com meu pai, nós gravamos, ele no Rio e nós aqui no Porto, uns outros companheiros do meu pai da época, um policial marítimo, que também fez parte dessa entrevista, e o que ele falava lá e o que o pessoal falava aqui se conflitava, sabe? Conflitava. E ele entrou para a história como herói. Ele construiu isso. E ele veio para Santos executar um plano. E tem umas pessoas que ao longo da história ninguém aborda essa questão. Falei, mas ninguém viu isso? Mas eu vi. Então a gente, no próximo pelo menos denunciar, né? Porque uma pena que a Comissão da Verdade, ela teve todos os braços dela, teve esse papel de buscar fatos, né? Mas a responsabilização não aconteceu, né? O ato institucional, aliás, a lei da anistia, ela proporcionou que os exilados voltassem, presos políticos fossem libertados, mas os presos acusados de crimes de morte continuaram presos. Continuaram. Só que os criminosos do Estado não foram punidos. Exatamente. Né? Esse é o grande problema, porque, por exemplo, atualmente, quando se fala a anistia, que o Bolsonaro, quando fez aquela manifestação no domingo, naquele domingo na Paulista, porque já passou. Nós temos uma deputada que outro dia, recentemente, também disse, mas já passou, deixa para lá, que Bolsonaro. Não passou.
Não passou, porque já passou lá no passado, um pouco mais atrás, e as pessoas não responsabilizaram, e hoje nós estamos repetindo isso, como se não fosse nada. Eu não moro em Brasília, eu só fui a Brasília uma vez em 2017. E eu via em cada coisa ali, imaginava o JK lá no memorial. Eu falei, nossa, o que fizeram? Né? Ele era o político à frente daquela cidade. Niemeyer, Lúcio Costa, mas ele politicamente era ele. O que fizeram com esse homem? Ele não voltou mais lá, né? Não pôde. E João Goulart, injustiçado a vida inteira, porque ele foi ministro do Trabalho, do Getúlio, ele foi vice não, antes do Jânio, ele foi do JK. Ah, do Sim. JK. JK, e foi mais votado do que o JK, desculpa. Ele foi mais votado que o JK, porque a eleição era separada. Votava-se para a presidência, para presidente da República, votava-se para vice-presidente, separadamente. Eles não eram uma chapa. Uhum. E ele teve mais votos como vice do que o JK como presidente. Então, ele era vice, daí ninguém fala, ninguém sabe disso. Depois, ele foi vice do Jânio, porque também foi bem votado. Então, ele tinha uma entrada muito grande, forte com os sindicalistas. Trabalhadores. Então, ele vinha muito a Santos e vinha muito aos sindicatos dos operários portuários. Então, existe realmente isso. Por quê? Você vê, nas mesmas mesas em que nós tomávamos lanche, nós alunos tomávamos lanches na hora do intervalo, assim, nós éramos levados para tomar lanche que o sindicato fornecia. Então, eram 2 mesas compridas. Quando vinham essas autoridades, eles tomavam lanche ou serviam um coquetel ali naquelas mesmas mesas. E os sindicalistas sentavam de igual para igual. O presidente da República saía de Brasília, vinha aqui, porque antes era Rio de Janeiro, depois Brasília, depois de 61, eles vinham a Santos e sentavam-se na mesma mesa para negociar. Então, os sindicalistas tinham noção da força do trabalho deles, do valor do trabalho deles na roda econômica. Uhum. Eles tinham. Então, o que eles exigiam não era nada mais, nada menos do que estava na Constituição de 1946, muitas garantias, que era uma Constituição democrática, que foi promulgada, não foi outorgada, não foi imposta, né? E tinha também assim, a CLT. Então, o que eles faziam, queriam que as empresas cumprissem o que estava estabelecido em lei, que não eram cumprido. Então, assim, Santos nunca foi uma cidade aliás, homogênea. É claro que era dividida, mas o prato da balança que pesava mais era dos trabalhadores. Porque nessa cidade, acho que cada família tinha pelo menos um trabalhador no porto. Então, a cidade parava e parava todo mundo. Por quê? Eles exigiam somente o que estava na lei. E, muitas vezes, havia uma queda de braço porque os empresários não queriam cumprir. Então, quando o sindicato era pequeno, como é muito conhecido o caso da greve do sindicato do Moinho Paulista, que até a empresa depois mudou de nome, continua existindo, mas mudou de nome, de 1960, que eles não... era um sindicato pequeno, o sindicato da moagem, como eles falavam. Era pequeno. Então, eles marcavam audiência no Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, e ninguém da empresa comparecia. Então, não tinha, para eles não fazia diferença se aqueles gatinhos pingados fizessem uma greve. Não fazia diferença. Aí, a empresa, os gatinhos pingados recorreram ao Fórum Sindical de Debates. Uhum. E o Fórum Sindical de Debates, então, falou, bom, então nós vamos fazer uma greve de advertência. Ou a empresa comparece para negociar, porque queriam transferir 32 trabalhadores que trabalhavam aqui num prédio que tem 9 andares, então tinha ascensoristas que trabalhavam em elevadores. Para empresas, para filiais que eram térreas. Então, não tinha elevador. Então, eles iam trabalhar com um serviço mais braçal, saco de trigo. E eles não tinham condição física, porque eles trabalhavam aqui de ascensoristas.
E tinha gente que faltava um ano para se aposentar. E tinha aquela história, a estabilidade do emprego da rede privada também tinha. Depois de 10 anos de trabalho, se fosse demitir só por uma grande causa, ou então tinha que pagar em dobro. Trocaram pelo FGTS. Exatamente, a troca foi pelo FGTS, exatamente. As pessoas acham que foi assim que foi. Não, na verdade não é. Então, eles não pediam, era estabilidade de emprego que havia. Então, era a greve de solidariedade. Então, chamava o quê? Sindicatos Operários Portuários representavam mais de 10 mil trabalhadores, sindicato dos estivadores, sindicato da administração portuária. Os grandes sindicatos se apresentavam. Tudo bem, nós vamos entrar em greve solidária. Porque a solidariedade não era só um oba-oba, não. Era realmente, eles tinham. Tem um episódio em que o Valdemar Neves Guerra, que era da administração portuária, um dia levaram preso o Manuel de Almeida, porque estava reivindicando uma questão importantíssima, que até eu falo nesse meu livro, no meu novo livro. E levaram preso, injustamente. O Porto inteiro, todo mundo foi contrário àquilo, políticos, todo mundo, a imprensa, todo mundo. E ele foi levado preso, e o Valdemar Neves Guerra disse para o capitão dos portos da época, foi 61, eu acho isso, eu também posso ir preso, porque ele queria garantir que o Manuel de Almeida, a integridade física do Manuel de Almeida. E ele foi preso. Tudo bem, era uma prisão solidária. Ele ficou preso até que ele tivesse acesso a advogado, conseguisse habeas corpus, e todo mundo ficou ao lado dele, inclusive o ministro do Trabalho. Mas houve, então, isso. A palavra solidariedade era importante. Agora, uma outra coisa que você comentou sobre quando não se falava no papel da mulher, e também se fala muito da questão da guerrilha. Na mídia, né? Da guerrilha, estudantes, guerrilha, tal. Não se fala dessa importância do trabalhador que sentava na mesa, e naquela época se usava o terno e gravata. Então, o pessoal trabalhando no porto, ele estava com roupa de trabalho. Mas, quando ele estava na parte social, ele estava de terno e gravata como presidente da República. Eles conversavam de igual para igual. Ele sabia da força do trabalho dele. O comércio fazia propagandas dirigidas para eles, porque sabiam que eles tinham um poder econômico. E eles queriam manter isso porque era o trabalho deles. Então, claro que o poder econômico mesmo da elite não gostava disso, incomodava, né? Quem são essas pessoas? Então, teve gente que veio para cá justamente com essa missão de quebrar o Fórum Sindical de Debates, os sindicatos. Era uma missão mesmo para eles. Vamos acabar com isso. Porque é exatamente por causa disso, né, que não dá para a gente pensar a ditadura militar, o golpe, né, como uma realidade estritamente política, né? Não é uma questão, digamos, da institucionalidade do poder político, né? Ela reflete uma configuração das relações sociais, uma conflitividade de classes sociais, né? Então, se a gente não compreende nessa perspectiva, a gente fala, bom, é um grupo, né? Os militares proclamaram a República, se sentiam donos do Brasil, de vez em quando queriam pegar o poder de volta, né? Quer dizer, digamos assim, o buraco é muito mais embaixo, né? Há uma lógica de organização sistêmica do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, que lança luzes sobre esse tipo de atividade, tanto, né, de atividade de natureza golpista, repressiva, etc. Tanto que isso vai reaparecendo, né? Então, veja, o Brasil, você tem uma conflitividade, as pessoas falam hoje, né? Tem uma grande polarização política, você tem mesmo. Agora, muito mais intensa do que essa polarização política é a polarização de classes, né? Quer dizer, você tem um grupo muito pequeno, 0,01% da população, que segue com seus interesses intocados. Mesmo quando você consegue, né, configurar, isso aconteceu com Jango, aconteceu com o governo Lula I, Lula II, Dilma I, Dilma II, e continua acontecendo. Quer dizer, mesmo quando você consegue configurar governos que têm um perfil mais progressista, um perfil... a gente nunca teve propriamente um governo de esquerda, você teve governos moderadamente,
né, progressistas, mas quando você sinaliza alguma forma de redistribuição de renda, redistribuição da terra, de construção de relações sociais mais igualitárias, equilibra a relação capital-trabalho somente, via de regra, né, aparece, né, um projeto de natureza autoritária. O que a gente vivenciou em 2016, 17, 18, mostra exatamente essa lógica. Né? Quer dizer, quando você avança com algumas políticas sociais que a gente sabe que são muito tímidas, né? É um ensaio, digamos, de uma social-democracia bastante moderada, né? Um estado de bem-estar social bastante tímido. Né? Quando se avança alguma coisa nessa direção, setores da sociedade começam, né, digamos assim, os setores que detêm o poder econômico na sociedade começam a se organizar e aí atuam politicamente. Né? Então, e é por isso que assim, a única forma que a gente tem, né, para evitar esse tipo de coisa é exatamente construir relações democráticas mais sólidas com instituições democráticas que funcionam efetivamente e fazer a democracia avançar de forma participativa e substancial. Né? Se a gente aceitar um funcionamento da democracia meramente formal, né, a gente vai estar o tempo todo com a sombra, né, sobre as nossas cabeças de algum aventureiro, algum pilantra, ou para não dizer algum canalha, né, liderar um processo de ruptura da ordem democrática. Então, eu acho que é muito importante situar a discussão sobre a ditadura militar no contexto das relações de classe. Né? E é por isso que é fundamental dar voz aos trabalhadores. Né? E até por conta disso que a gente precisa, digamos assim, aprimorar certos processos. Né? Até, deixa eu aproveitar para fazer uma propaganda, né, que a gente está organizando para o dia 10 de abril, então, alguns poucos dias depois do programa ir ao ar, nós vamos fazer uma atividade que envolve mundo sindical e mundo acadêmico, né, no dia 10 de abril, nas dependências da Universidade Católica de Santos, com apoio, né, e colaboração, na realidade é parceira, né, Universidade Federal de Roraima, e a partir de uma articulação com os movimentos sindicais, essa proposta veio dos movimentos sindicais, as universidades estão, né, acolhendo, a Universidade Católica de Santos está acolhendo a iniciativa. A gente vai fazer um seminário internacional muito interessante. Vai ser dia 10 de abril de manhã e à noite. De manhã das 9 às 12, à noite das 19 às 22, às 22 horas. Sobre justiça de reparação, sobre memória, a partir de 3 casos. Né? O caso da Namíbia, o caso da Argentina e o caso do Brasil. Né? A Namíbia, muita gente não sabe, mas no começo do século XX, ali, especialmente 1904 e nos anos seguintes, ela sediou uma experiência proto-nazista. Né? Foi uma experiência, ela estava sobre o domínio, né? Era colônia da Alemanha, e aquele padrão, né, de exploração intensa, de violência que os países europeus aplicavam nas suas colônias, e houve ali o primeiro genocídio do século XX. Inclusive, algumas técnicas que depois o Hitler vai utilizar contra os judeus, elas foram criadas ali, naquele ambiente. Né? Então, campo de concentração, determinadas práticas de tortura, dizimação de setores inteiros da população, experiências pseudocientíficas com corpos de pessoas vivas, etc., que foram aspectos assombrosos, né, do nazismo. Na Namíbia, né, então, isso foi realizado. E depois, muitos anos depois, a Namíbia consegue finalmente, né, ser reconhecida como Estado autônomo, etc.
e começa um processo para que a Alemanha reconhecesse, né, o crime de genocídio que ela aplicou na Namíbia. Só um detalhe, né? Uma das figuras que liderou essa ocupação da Namíbia pela Alemanha foi o pai do Göring, que foi uma das figuras centrais do nazismo, né, 30 anos depois. Enfim, daí a Alemanha acabou reconhecendo e custeou alguns projetos de reparação, né? Então, nesse dia 10 de abril, a gente está trazendo para conversar sobre isso a ministra da Saúde e da Assistência Social da Namíbia, né? Doutora... Você falou Esther, né? Esther, exatamente. Então, ela vem contar, né, o que foi essa experiência. Vem também o Dr. Pablo Oronto, que é advogado e que foi um defensor bastante vigoroso, pode dizer assim, dos direitos das pessoas, dos cidadãos que foram vitimados pela ditadura militar na Argentina. E ele vai contar, né, pode dizer assim, a Argentina ela fez algo que nós não fizemos, né? Ela responsabilizou criminalmente, né, militares, lideranças militares que participaram do golpe, da ditadura, e ele vai contar, então, depois como que se trabalhou essa questão de justiça de transição, de reparação, etc., na Argentina. E no Brasil, o movimento sindical, né, quem está liderando muito esse processo é o Neto, o Antônio Neto, né? Você entrevistou um tempo atrás o Sebastião Neto. Esse é o Antônio Neto, que é uma liderança sindical histórica aqui da região, foi preso político, etc. E eles estão liderando um movimento no sentido de responsabilizar a antiga, né, Companhia Docas de Santos, a atual Codesp, pela colaboração que a empresa fez com a ditadura, né? Então, recentemente, houve um processo, mais ou menos nesses termos, com relação à Volkswagen. Foi exitoso. A Volkswagen reconheceu que colaborou ativamente com o DOPS, com forças de repressão, prisão de trabalhadores e outras práticas. E a Codesp aconteceu algo de muito parecido, né? E aqui, inclusive, a proposta é muito rica no sentido de que a Codesp reconheça, claro que não é a gestão atual da Codesp, por sinal, né, a gestão atual está sendo bastante aberta ao diálogo, a conversar sobre isso. O presidente Anderson Pomini já sinalizou que está disposto a conversar. O Ministério Público está propondo um TAC, né, um termo federal, né, está propondo um TAC, um termo de ajustamento de conduta, enfim. Então, talvez saia aí alguma coisa muito positiva no sentido de fazer reparação, mas não somente assim de caráter individual, né? Porque é exatamente o que a Lídia falava no começo da nossa conversa, né? Você ser vitimado numa ditadura é um drama pessoal, mas, ao mesmo tempo, é um drama coletivo, né? Porque são inúmeras pessoas que passam por essa experiência. Então, a proposta aqui é que se faça aí um acordo com a atual direção da Codesp, que é muito sensata, está muito aberta ao diálogo, etc., exatamente na perspectiva da memória, né? Ou seja, nessa empresa, claro que era outro momento, era uma empresa privada, etc., mas ali funcionou um braço fundamental, importante, né, e perversamente eficaz, né, dessa ditadura empresarial militar, né? Então, é muito importante a gente retomar isso e pensar, quer dizer, aqui a questão ela se expande muito, quer dizer, quando a gente aceita um governo de natureza autoritária, quando a gente aceita a ruptura das regras democráticas, quando a gente fragiliza o Estado Democrático de Direito, quando a gente não garante aqueles direitos sem os quais a democracia não funciona adequadamente, né, a gente abre as portas para
um monstro que vai sugar as nossas almas, as nossas consciências, né, e vai fazer adoecer a sociedade. Então, é muito importante que isso seja retomado continuamente, né, para que exatamente não se repita. Então, fica aqui o convite, né, então vai ser no dia 10 de abril, de manhã e à noite. De manhã começa às 9 da manhã, termina às 12 horas, no período da noite, das 19 às 22. Depois vai ser disponibilizado na descrição. A gente vai colocar o link na descrição aí do vídeo, embaixo agora aqui, tem o link. Vocês podem acessar para fazer a reserva, né? A inscrição, né? A inscrição. A inscrição vai ter certificado direitinho. Então, e é muito importante também que as pessoas façam a inscrição através do link para a gente ter uma ideia do número de pessoas, quantas pessoas vão participar, para a gente organizar. E a ideia é que a gente possa criar exatamente uma conversa sobre isso, né? Sobre a importância da democracia, a importância da defesa dos direitos humanos, a importância de nós não fazermos nenhuma concessão a experiências autoritárias de Estado, né? Porque quando a gente ignora a gravidade disso, a gente permite que esse fenômeno vá se expandindo. Outro dia, o ministro Barroso, né, levantou exatamente isso. Estava dando uma palestra em São Paulo, né, ele falou, olha, puxa vida, né, a gente achava que, né, as instituições democráticas brasileiras tinham se consolidado, né? E a gente vê claramente que não, né? Quando você tem, né, a possibilidade, né, de as pessoas irem para a porta de quartéis militares, pedirem golpe de Estado, setores que agora muitos estão, digamos assim, envergonhados, né? Mas alguns setores das Forças Armadas agindo descaradamente a favor de golpe militar. A invasão, do Congresso, que a gente tem dia 8 de janeiro. Então, e o pior, uma parcela da população não perceber a gravidade disso. O que mais me assusta não é isso, porque golpista, né, extremista, hoje a gente tem uma onda mundial de extrema-direita, etc., né? Você até entende um pouco. Agora, o que é mais grave é as pessoas não perceberem, não conseguirem, é um problema mesmo de cognição, né? Não conseguir entender a gravidade que é você defender um projeto autoritário de poder. Então, é urgente, né? Eu acho que a gente tinha que pegar 2024 inteiro, em todos os lugares, escolas, universidades, espaços públicos, meios de comunicação social, né? E, digamos assim, fazer uma ação para despertar a consciência das pessoas para a gravidade. Porque tem gente que não adianta, né? Então, tem convicções autoritárias, tem crenças claramente de natureza fascista, no sentido próprio, né, e científico da palavra. Essas pessoas, muito provavelmente, vão continuar, são os 15% lá que, historicamente, né, nunca vão abrir mão, né, dessa visão violenta de vida e de mundo. Agora, tem uma parcela da população que às vezes caiu nessa por manipulação religiosa. Olha o que a Michele Bolsonaro e o Malafaia fizeram na Paulista. Manipulação religiosa, indução, discurso, né, pode ser assim, das bolhas de internet. Então, a esperança, assim, que se a gente trabalhar muito isto, né, e não aceitar. Agora vem período eleitoral, né, tem uma candidata aí que fez apologia o tempo todo desse governo autoritário, né, quer dizer, e não pediu desculpa. Né? Então, é muito grave. Né? Então, além de não pedir desculpa, diz o seguinte, mas isso tudo já passou, esquece. Não dá para esquecer. Não dá pra esquecer. No dia que eu assisti, todo o Brasil inteiro assistiu, o mundo assistiu aquele quebra-quebra em Brasília, aquilo me doeu na alma, porque eu não estava assistindo, eu não estava vendo TV. Eu liguei a TV porque eu queria assistir a um filme. Quando eu entrou a TV Globo. E aí eu falei, mas o que esse pessoal da Globo News está na TV Globo? Porque estava uma repórter, a apresentadora do Fantástico, junto com o pessoal da Globo News. Eu falei, o que aconteceu? Eu fui parar. Quando eu comecei a ver aquelas imagens, aquilo dói na alma, porque eu tinha acabado de ir a Brasília, eu tinha visto, fotografado aquelas peças
porque eles foram destruindo. Aquilo é nosso. Aquilo é nosso. Então, as pessoas não conseguem perceber o que é um crime, né? E outra coisa, a Eneida mencionou essa ideia de que as pessoas fazem uma associação com guerrilha, com pessoas que pegaram em armas. Eu acho que a gente precisa insistir com isso, porque existem coisas que as pessoas dizem assim, ditadura? Nossa, aquele tempo era bom. Na minha casa, na minha família, ninguém foi preso. Esse é um argumento. Na minha família, ninguém foi preso, porque estava todo mundo trabalhando. Eu não discuto, nunca discuto com ninguém sobre essas questões. Eu nunca nem perco assim, a cabeça, porque não, porque eu tenho argumentos, e essas pessoas não têm. Então, a primeira coisa que eu falo, é mesmo, não foi ninguém preso, estavam trabalhando. Sabe que meu pai foi preso 2 vezes, e ele estava trabalhando as 2 vezes em que foi preso? A pessoa ela não fala mais nada. Por quê? Porque ela acha, uma coisa que ela acha, mas eu estou falando de uma coisa que eu vivi, ninguém me contou. Eu vivi. E outra coisa que, assim, eu me incomodo bastante, inclusive com o pessoal da esquerda mesmo, o pessoal que quer divulgar, mas me incomoda quando se fala de ditadura militar. Primeiro, quando mostram imagens, sempre são as imagens da guerrilha, de coisas assim. Primeiro que nós nem tivemos propriamente uma guerrilha no Brasil. E a impressão que se passa é que a ditadura se instalou no Brasil, foi necessário, porque para combater os grupos de guerrilheiros. Não. Não havia guerrilheiros. Isso é mentira. Tanto que os primeiros a serem atingidos foram militares dissidentes, trabalhadores, sindicalistas, foi o segundo nos números, sindicalistas. Por quê? Esse pessoal reivindicava direitos. E mesmo dentro a questão da hierarquia, que você fala desse embate de não requerer, dentro das Forças Armadas havia assim, aquela casta e aqueles que, como os marinheiros, que não podiam nem se casar, não podiam usar uma roupa comum quando estavam de folga, eles tinham que andar fardados. Então, aquela rebelião que houve dos marinheiros, eles queriam alguns direitos, mas melhoria de trabalho, condição. Eles tinham que pedir autorização para se casar. Por quê? Enquanto os oficiais tinham direitos e eles não tinham. Então, assim, a ralé dos militares não tinha direito nenhum. Então, houve esse choque. Agora, a guerrilha, quando começaram a surgir pessoas que pegaram em armas, foi depois, ainda nos anos 60, mas depois que começaram a perceber, estudantes começaram a aderir, a se envolver. Por quê? Eles foram formando, porque o Partido Comunista Brasileiro, que o PCB, era contrário a que se pegassem armas. Então, houve a dissidência para o PCdoB e também a formação dos grupos, MR8, Libelu, a LN. E o pessoal, alguns pegaram em armas. Então, não tinha condição. E o que aconteceu com eles? Eles foram torturados e mortos, ou só torturados e presos, sem que nunca tivessem passado por um inquérito. Os que sobreviveram foram exilados, porque aí foram trocados quando fizeram aqueles sequestros de 4 embaixadores, conseguiram salvar a vida de algumas pessoas. Foi nesse momento que as pessoas tiveram a ilusão de que conseguiriam pegar em armas e fazer alguma coisa. Então, mas insistem muito nessa questão. Mas não, na verdade, a linha de frente, que foi no primeiro momento de 64, ninguém tinha arma. O que tinha era um grande boato, né? Que hoje chamaria de fake news. É uma grande organização dos trabalhadores, que é isso aqui. Sim. Tinha que quebrar essa espinha. Exatamente. Mas, assim, o que se jogavam para cima dos trabalhadores isso, que os sindicalistas tinham armas, os sindicatos tinham... Não tinha as armas químicas no Iraque. Exatamente. Eram as tais... Hoje a gente chamaria de fake news, mas eram boatos. Em cima de boatos, então se mobilizava toda a população que não tinha muito esclarecimento e era a favor do golpe, da ditadura. Os comunistas. Então, havia pessoas que nem sequer tinham uma ligação... Entendimento. Entendimento, assim. Então, é importante que a gente repita
vá contando de novo a mesma história, que a gente ia falar, nossa, vai cantar tudo de novo. Por quê? Porque as pessoas não têm essa noção. Claro, porque tinha guerrilheiro. Não tinha guerrilheiro. Até o que chamam de a guerrilha do Araguaia, nem foi uma guerrilha de verdade aquilo. Né? Então, assim, as pessoas queriam conscientizar os camponeses e tal, mas não chegou a se fazer nada. E depois eles foram todos dizimados. Porque, assim, se alguém comete um crime, o que você tem que fazer num país em que as leis vigoram? A pessoa vai presa, primeiro ela é levada para uma delegacia, é feito um boletim de ocorrência, ou então se tem um flagrante, lavrado o flagrante e tal. E aí tem todo um trâmite legal. Se você pegar a vida, assim, uma biografia pequena de muitas pessoas que foram mortas ou desaparecidas durante a ditadura, elas não têm passagem nenhuma pela polícia. E nem que tivessem, ou seja, elas nem tiveram a chance, primeiro, de ser denunciadas, não teve nada, porque elas foram dizimadas. Então, esses conceitos ainda estão muito arraigados na cabeça das pessoas que não têm informação. Isso, então, por isso que esse trabalho é importante, esse livro exatamente. Que você vai escrever. O debate é um seminário, um seminário internacional. Internacional, no dia 10, gente, o link está aqui embaixo, se inscrevam, né? E fazer debate. E assim, tem mais alguma coisa que você acha importante, Lídia, falar, para a gente ir finalizando? Olha, tem muita coisa, mas eu acho que fica por uma próxima vez, né? Porque senão a gente passa aqui, não vai conseguir finalizar. Então, foi mais uma vez um prazer. Essa roda de conversa que esse programa aqui é muito rica, e eu acho que é muito importante a reflexão que você traz através, né, enfim, dos vários programas, mas eu acho que de forma especial, né, inaugurando aqui já quase o mês de abril, né, então a gente, quando for exposto o programa, a gente vai estar às vésperas, né, de completar 60 anos dessa página tão triste da nossa história, que em respeito a todos aqueles que morreram, a todos aqueles que sofreram, que foram torturados, que foram violentados, que tiveram as suas vidas ceifadas, a gente não pode permitir que isto seja apagado, né? E isso também em consideração às gerações que virão, né? Então, o fantasma de um projeto autoritário, violento, ditatorial de sociedade continua rondando, pode ser assim, infelizmente, o nosso país. Cabe a nós não permitir que esse passado triste e sombrio volte a acontecer. Então, parabéns pela iniciativa desse programa aqui. Agradecer mais uma vez, viu? Você, Lídia Galvanese. E com certeza vocês também gostaram. Se inscrevam no canal. E olha aí, o link está aí embaixo pra gente. Eu vou participar, com certeza. E eu quero ver você lá também. Tá bom? Até a próxima quinta, gente. Valeu!